Aí, quando sentamos ali, eu não sabia se o Andrew ia lembrar. Eu falei, The Andrew, em inglês, né? Eu fui até seu quarto, tentei tirar você do corpo, ele pegou o caderno dele e mostrou para todo mundo, ele escreveu. Ele já tinha feito à mão no caderno. Eu vi o Saulo na minha frente, movimentando minhas energias, minha energia balançava, ele falou assim. Caraca, Aí, que experiência impressionante. Eu não falei para ninguém que eu ia fazer isso, eu não disse a ele que ia até o quarto dele. Eu só tinha pedido para ele, no primeiro dia que a gente começou a fazer amizade, onde é que é seu quarto, D'Angelo? Aí ele falou, porque o meu quarto ficava do lado do quarto do Robert Morrow, fazia a experiência dele ficava no edifício fora, porque eu falava, eu já pensei, vou tentar um alvo mental, a gente foi para tentar fazer exatamente isso. Então nós tivemos uma comprovação muito legal dessas coisas. Entendi. Você chegou, eu vi algumas publicações, você chegou a dar algumas palestras lá também, né? Você chegou como palestrante, não? Sim, sim. Algumas participações lá também. Eu fiz uma palestra no Centro Espírita, na comunidade brasileira de New Jersey, muito legal, um centro espírita lá, e também fiz em Orlando uma palestra no Holistic Center Life, que também nesse caso é um centro espiritualista que fica em Orlando. Fui convidado por essas pessoas e fiz esses dois eventos lá também. Boa, da hora. É interessante, foi uma troca de experiência, né, Saulo? Inclusive, em cima disso aí, tem uma pergunta aqui do Marco Júnior aqui. Não sei se você pode ajudar ele. Ele é membro do nosso canal aí. Ele falou assim, ele tá perguntando pra você, Saulo, se existe algum grupo de estudos presencial da viagem astral em Recife, se você conhece algum aí. Olha, tem pessoas que estudam mais de forma apométrica, quer dizer, na apometria. Dentro do assunto presencial, eu desconheço, tá? Eu poderia estar fazendo isso, mas todo o processo podia fazer uma parceria. Eu pensei muitas vezes uma parceria com o centro com a mente mais aberta, porque todo centro espírita aceita, mas tem alguns aqui. A gente tentar fazer alguma coisa assim, um grupo de estudos e tal. Mas o problema é a correria, né? Que a gente mantém, né? Então seria uma tentativa de, quem sabe, no início de uma ideia aí, tá? Mandar um abraço aqui, Bruno, pro Opa, desculpa. Ricardo Manda um abraço Sanfelipe. aqui, Bruno. Manda aí você então, Bruno. Ricardo Sanfelipe apareceu na live aí, já participou 2 vezes com a gente aqui. Faltou ele vir a terceira pra ele começar a entrar no assunto. Pensa numa pessoa que tem assunto, é o Ricardo Sanfelipe. É verdade. E ele é gente boa demais também. Gente Abração, boa. Ricardo. Abração, Ricardo. Sempre trazendo um assunto interessante. O conteúdo dele é sempre amplamente divulgado. Depois que a gente faz os cortes lá, o pessoal se interessa bastante pelo assunto sobre EQMs, que ele trata sobre EQMs. Vidas passadas, apometria também, né? Eu acho que ele nem chegou ainda a começar a falar da apometria com a gente, que eu comecei a falar. Não direito não. Direito não. Então, Ele Ricardo, se o Felipe não te marcou, palavra minha, chama o Felipe lá que ele vai te marcar pra vir a terceira vez aí. Tá, dezembro tem vaga aí, pô. Ô Saulo, e aquela experiência que você ia fazer junto com o André? Fizemos. A experiência que... Explica pro pessoal como é que acessa a experiência. Nós fizemos ela. Nós fizemos umas 2 ou acho que 2 vezes. Não chegamos exatamente onde queríamos, mas tivemos algum retorno. Qual era a ideia? O André, meu irmão André Calderon, ele tem um canal sobre pesquisas, contatos e tentar com equipamentos através de contatos com espíritos, retorno através desses equipamentos. Meio que um processo dessa nova era de equipamentos sendo utilizados. Inclusive, eu trouxe alguns equipamentos que juntos nós fizemos a aquisição dos Estados Unidos para mandar para ele, está aqui comigo, que são câmeras de UV e luzes específicas que ajudam a acessar, as câmeras a acessarem espíritos. Então, num desses nós temos o EVP, nós temos o K2, nós temos o Spirit Box e tinha algumas câmeras, e temos também o Kinect 2. Então, nós usamos várias coisas durante esses experimentos. Qual era a intenção? Partindo do princípio que os espíritos podem se comunicar com esses equipamentos, como nós também somos espíritos, quer dizer, pelo menos enquanto no corpo também somos, e eu conseguiria sair do corpo, sabendo que eu conseguiria interagir mais facilmente com esses equipamentos e na paralisia do sono, colocamos esses equipamentos do lado da minha cama, inclusive câmera e tudo mais, passaram a noite filmando, dormindo com ronco e a desgrama toda. Sim. Com a intenção de fazer com que eu conseguisse interagir com isso. Para isso, eu escolhi 3 palavras secretas, em que eu não disse para ninguém, escrevi essas 3 palavras num bloco de notas e zipei com senha. E transferi para todas as pessoas esse download, porque
Eu não falei para ninguém, mas eu ia tentar interagir com essas palavras e depois nós íamos tentar verificar se realmente aquelas palavras apareceram de alguma forma. E eu usei alguns pequenos conhecimentos ligados à projeção astral, ou pelo menos a capacidade mínima de entrar em paralisia do sono, no caso da catalepsia projetiva, que seria eu ir dormir com sono, com bastante sono, tá? Que eu faço com que o corpo dorme muito rápido e como o cérebro não dorme, né, a parte consciencial minha não consegue ficar no cérebro do corpo astral, ela é transmitida, do corpo físico, perdão, ela é transmitida para o corpo astral. Na primeira vez nós não conseguimos, eu dormi de vez e não deu. Na segunda vez eu dormi a primeira vez, dormi a segunda, fui colocando despertador para eu acordar. Na terceira vez eu consegui entrar em catalepsia projetiva. E em catalepsia projetiva eu comecei a tentar interagir com os equipamentos. Eu comecei a falar as palavras que estavam na minha mente ali, que eu tinha acordado. Só que em catalepsia projetiva aconteceu de como o corpo está dopado, quem já entrou em catalepsia projetiva sabe, quando o corpo dorme, ele transfere, eu estava com muito sono, fisicamente falando, não a minha consciência, o corpo estava, ele transfere para a aura um sono, assim, avassalador. Então, eu fiquei quase que com uma dificuldade incrível de me concentrar, eu não conseguia lembrar direito das 3 palavras, eu lembrei só de uma. E com uma grande dificuldade, sentindo aquele sono acordado, eu sabia que precisava interagir com os equipamentos, e tentei interagir. E nisso tiveram várias outras coisas, aconteceram. Algumas palavras que eu falei, eles foram captadas. Acho que uma delas, que eu tentava falar, que era a palavra sapo e bola. Era uma coisa bem simples. Mas você assim. ficava repetindo ela? Eu ficava repetindo, sapo, 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 sapo. Eu só lembrei disso. Eu não lembrei de bola, eu lembrei de sapo, sei lá. Porque faz um tempo. Mas também durante o evento, como estava ali ligado o K2, o K2 é um equipamento que identifica modificações eletromagnéticas no ambiente e relações em que ele começa a aumentar ou diminuir ali as leituras, e também o Spirit Box, acho que estava ligado ao EVP com um programinha específico. Então, apareceram várias palavras, apareceu eu tentando falar a mesma coisa pelo próprio equipamento, a minha voz não foi captada, apareceu vários tipos diferentes de orbes durante a coisa, e várias palavras interessantes, como parecendo um mentor tentando me acordar, ou tentando falar comigo durante o processo. Foi bem interessante, assim. Só que a gente não deu tempo de fazer muito, André já voltou a Salvador, e a gente ia continuar os experimentos, né, e de certa forma eu posso continuar sozinho, né, mas eu preciso me organizar para isso. Esses orbes era você mesmo, você criou, ou era algum mentor? Não. Os orbes são a controvérsias. Muita gente fala que é situações e reações da repercussão das câmeras, muita gente fala que são repercussões energéticas, ou são pequenas coisinhas que passam no ambiente, que a câmera faz uma variação. Tem gente que diz que são espíritos. Eu sou bem cético contra as coisas, mas, de fato, eles aparecem bastante durante o vídeo. Tá? E esses orbes são bem conhecidos como repercussões plásmicas ou plasmáticas, ou reações energéticas, não só aqui, como no mundo inteiro. Você tem até games, como esse games que fala disso mesmo, que é a Paranormal Experience, que tem os orbes, né? Então, eles são bem comuns no processo de pesquisa paranormal.